Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma aqui fala e eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência com o anticoncepcional e por que eu não utilizo mais o anticoncepcional na minha rotina. Gente, vamos começar esse Maqui Fala aqui. Hoje o papo vai ser longo, a gente vai ter muita coisa pra falar. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre a minha experiência com o anticoncepcional, tá? Bom, a minha primeira menstruação veio com 9 anos, eu era bem novinha. Eu sempre tive muita cólica, dor de cabeça. Eu nunca pensei, a minha mãe nunca pensou em me levar no ginecologista pra tomar anticoncepcional. Eu ia no ginecologista, eu fiz vários exames e todos os exames apontavam que eu tinha uma saúde normal com relação a isso, apesar das cólicas, das dores de cabeça e tudo mais. Eu não tinha nenhum problema específico, tipo ovário micropolicístico e tal. Geralmente cólica, espinhas, esse tipo de coisa que eu sempre tive na minha adolescência. As ginecologistas, algumas, né, sugerem o uso da pílula anticoncepcional para poder regular essas questões. Mas a minha família sempre teve um histórico meio complicado para isso. Minha mãe não teve boas experiências com anticoncepcional, minha avó não teve boas experiências com anticoncepcional e a minha mãe não achou que seria uma boa ideia eu tão cedo, né, tão nova, já começar a tomar hormônio para regular essas questões. Eu comecei a tomar pílula com 18 anos, fui pra ginecologista para procurar pela pílula anticoncepcional e a pílula também me trouxe como benefícios a espinha, que foi embora, a cólica diminuiu consideravelmente e no meu primeiro ano de anticoncepcional foi só maravilhas. Nos 2 primeiros anos foi só maravilhas. Eu não sentia absolutamente nenhum sintoma de nada, sabe? Nenhum sintoma de negativo, nada que fosse negativo. E os sintomas negativos começaram a aparecer depois de um tempo tomando anticoncepcional. Eu acho que já tinha quase 2 anos tomando anticoncepcional. Então lá pelos meus 20 anos eu comecei a sentir os sintomas do anticoncepcional. A minha mãe sempre falava pra mim que não era pra eu tomar, porque eu poderia ter problemas, já que na minha família tinha alguns históricos negativos sobre isso. Então minha mãe sempre falava pra eu ficar só com o preservativo mesmo, que não ia me causar nenhum dano, né? Não ia me causar nenhuma alteração hormonal, mas a gente tem aquilo, né, gente, não querer ouvir mãe, né? A gente quer fazer o que a gente quer fazer. Eu nunca tinha tomado anticoncepcional, eu achava que a tecnologia já tinha evoluído muito, não era mais igual na época da minha mãe, da minha avó, e que as coisas eram diferentes e que eu não sentiria os mesmos sintomas, não teria os mesmos problemas que a minha mãe teve, tá? A minha mãe, ela teve... Enquanto ela tomou anticoncepcional, ela tinha muitas dores de cabeça, pressão alta, minha mãe engordou muito, enfim, entre outros sintomas. Na minha avó, então, nem se fala, porque minha avó nunca se deu bem com hormônio, inclusive quando ela entrou na menopausa, ela tentou fazer reposição hormonal e não deu certo, porque ela sentia muitos sintomas da reposição hormonal, então ela teve que parar. E aí, depois de uns 2 anos usando o anticoncepcional, eu comecei a sentir os primeiros sintomas do anticoncepcional. E eu não sabia que eram sintomas do anticoncepcional, tá? Um dos sintomas que começou a aparecer em mim foi o inchaço. Eu comecei a reter muito líquido. Eu ficava com a perna bem inchada, bem retida, barriga bem inchada, com bastante líquido retido. Depois eu comecei a sentir dores de cabeça. As dores de cabeça começaram a ficar bem frequentes, assim, era quase todo o período menstrual com dor de cabeça, tomando remédio e tal, e eu não sabia que era do anticoncepcional, eu não tinha associado ao anticoncepcional. Afinal de contas, eu já tomava anticoncepcional há 2 anos e nunca tinha sentido nada, né? Por que que agora eu ia começar a sentir
esses sintomas. E eu fui levando esses sintomas, dor de cabeça, inchaço, começou a me dar bastante enjoo, principalmente no período matinal, né, na parte da manhã, que é um horário que eu costumo comer bastante, eu não sentia fome. A gente começou a achar tudo muito estranho, esses sintomas. Eu tava sempre com dores no estômago, sempre me sentindo enjoada. E a minha mãe falou: Tamires, será que esses sintomas que você tá sentindo não são do anticoncepcional? Será que não pode ser do anticoncepcional? Eu, não, mãe, lógico que não. Eu tô tomando anticoncepcional há 2 anos e eu nunca senti nada, vou sentir agora? Lógico que não, isso aí não tem nada a ver e tal, não sei o que. Até que os meus enjoos foram ficando cada vez mais fortes e eu já tenho gastrite, então isso foi ficando bem complicado de lidar com a gastrite e com os enjoos. Eu comecei a atacar a minha ansiedade, né? Eu já tinha ansiedade, já tinha problemas com ansiedade, de ter crises e tudo mais. E aí a minha ansiedade começou a ficar bem pior. Eu comecei a ter crises muito constantes e assim, por motivo nenhum. Às vezes me davam umas crises de pânico muito loucas, que eu já contei aqui pra vocês sobre essas crises de pânico. E eu me tremia toda e tal. E começou a me afetar muito isso, muito. Porque acaba que em algum momento isso atrapalha o teu dia a dia, né? Então você vai trabalhar muito cansado, tem dia que você não consegue levantar pra trabalhar porque você passou a noite com crise de ansiedade. Então você vai ficando mal por conta daquilo, né? E foi o que aconteceu comigo. As minhas crises de ansiedade aumentaram muito, 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 consideravelmente. Todos os sintomas foram ficando cada vez mais aparentes, cada vez me incomodando mais, cada vez mais frequentes. E eu procurei, de tanto a minha mãe falar, né, eu procurei minha ginecologista e falei: olha, eu tô passando por isso, isso e isso, eu acho que pode ser do anticoncepcional e enfim. E ela falou: não, isso não é do anticoncepcional, isso aí provavelmente é psicológico. E esses sintomas que você tá tendo externos, né, de inchaço e tudo mais, isso é normal do período menstrual. Só que esse tipo de sintoma eu nunca tinha passado por isso antes de tomar o anticoncepcional, né? Eu não tinha esses sintomas todos pré-menstruais. E aí, paralelo a tudo isso, começou a me dar muita alteração de humor também. Eu tava bem, daqui a pouco eu tava mal, e eu tava bem, daqui a pouco eu tava mal. E isso, cara, essas oscilações psicológicas de ansiedade, de alteração de humor, tudo isso desgasta muito a gente pro nosso dia a dia. A gente acaba não rendendo mais como a gente rendia antes. Na época eu fazia faculdade, então eu precisava estar bem, eu precisava estar com o meu humor bem, eu precisava estar com a minha disposição boa para que eu pudesse lidar com o meu dia a dia. Eu acordava 5 horas da manhã para ir trabalhar e eu só chegava em casa meia-noite, então eu precisava estar bem para conseguir lidar com a minha carga horária de faculdade, né? Para quem não sabe, eu terminei a faculdade com 21 para 22 anos, então eu tava passando aí, tava no meio desse processo. A faculdade foi um dos principais motivos que acarretaram a minha ansiedade, por conta de tudo que vocês já sabem que o peso de uma faculdade traz, de responsabilidade que isso traz pra gente. Eu fui na ginecologista, como eu tava falando pra vocês, voltando agora para a ginecologista, e ela falou assim: bom, não é nada relacionado ao pílula anticoncepcional, mas a gente pode trocar a pílula pra ver se tem algum resultado, né? Pra ver se você melhora. De repente seu organismo se acostumou com a pílula que você tá tomando e a gente pode trocar a pílula pra ver se você vai melhorar. Eu tomava anteriormente a Elane 21, tá? De 21 comprimidos, então eu tinha uma pausa pra menstruar. E ela trocou pra Elane 28. E o que ela falou pra mim? Tamires, vou trocar pra uma pílula de 28 comprimidos, porque você vai começar a tomar e a longo prazo você vai parar de menstruar. E aí você vai parar de sentir todos esses sintomas que você tá sentindo. Vai ficar tudo bem, porque você não vai estar mais menstruando e o problema é a menstruação. Aí eu falei: pô, show de bola, vamos para o Elane 28 que vai dar tudo certo. Comecei a tomar o Elane 28 e, gente, eu não aguentei tomar a cartela inteira. Eu passei tão mal, mas tão mal com aquele anticoncepcional.
Você não tem noção da dor de cabeça que aquilo me dava. Com uns 10 dias tomando, eu comecei a inchar muito, assim, loucamente. Eu ficava muito inchada, muito inchada. Eu retia muito líquido e eram umas dores de cabeça que dava vontade de você bater com a cabeça na parede, de tanta dor de cabeça que eu sentia. Todos os meus sintomas que eu já sentia antes foram, assim, triplicados com a Elane 28. E aí eu voltei na ginecologista e falei, doutora, pelo amor de Deus, eu não consigo continuar com esse anticoncepcional, tá me fazendo mal. Aí ela falou, mas tem um período de adaptação e não sei o que. Eu falei, cara, mas eu não consigo, porque esse período de adaptação eu sei que existe, porque eu passei por ele na primeira pílula, né, que eu tomei, que foi a Elane 21. E ok, eu passei por ele, foi tranquilo, mas agora eu preciso trabalhar, eu preciso fazer faculdade. Como é que eu vou fazer faculdade com a minha cabeça latejando? E esses sintomas poderiam se agravar e poderiam durar pelo menos 3 meses até que eu conseguisse me adaptar à pílula nova. Não tinha a menor condição, gente, de eu continuar com aquilo, não com a rotina que eu tinha, né? E aí ela falou pra mim, olha, todos os outros anticoncepcionais que eu te indicaria, que são os mais fracos, tem a mesma composição, basicamente, do Elane 21 e do Elane 28. Então, o que eu vou sugerir pra você é que você pare de tomar a pílula anticoncepcional por um tempo, pra ver se o seu organismo volta ao normal e tal, e de repente depois você tenta voltar a tomar a pílula anticoncepcional. E, sendo bem sincera pra vocês, a pílula anticoncepcional pra mim, ela não fazia tanta diferença, porque eu não deixei de usar preservativo. A pílula anticoncepcional, ela era um plus pra mim. Então não teria problema eu parar de tomar o anticoncepcional, porque eu estaria protegida de toda forma, né? E foi aí que eu comecei a notar todos os malefícios que a pílula tava trazendo pra minha vida, tá? E aqui, gente, eu não tô querendo assustar ninguém. Eu tô contando só a minha experiência. Eu sei que tem pessoas que precisam da pílula anticoncepcional pra tratar alguns problemas, mas eu quero relatar porque talvez você esteja passando pelo mesmo problema que eu e você não sabe de onde que estão vindo esses sintomas. Então eu acho que pode ajudar aí vocês a se encontrarem, a conversarem com o médico de vocês. Logicamente, é sempre importante vocês conversarem com os seus médicos pra ter certeza do que é o problema, né? Se realmente é da pílula ou se pode ser de outra coisa. Todos os meus sintomas físicos pararam de acontecer. Eu parei de ter dor de cabeça, eu parei de ter inchaço, eu parei de ter enjoo. As minhas cólicas, infelizmente, voltaram. Eu sempre tive muita cólica, então quando eu parei o anticoncepcional, as minhas cólicas voltaram. Mas, sinceramente, a cólica era o de menos perto de todo o problema que a pílula me causava. Um outro ponto negativo que aconteceu depois que eu parei a pílula foi que a minha menstruação hoje, ela dura em média de 8 a 10 dias, que foi o que ela sempre durou. Quando eu era novinha, eu sempre menstruei muito, por muitos dias. A minha ansiedade, as minhas crises de pânico não foram embora, tá? Elas permaneceram, porém em menos intensidade. Eu passei a vivenciar menos episódios de crise de ansiedade e de pânico, porém eu continuei vivenciando. E foi quando eu contei pra vocês naquele vídeo sobre ansiedade que eu procurei um psicólogo para fazer terapia, porque eu sabia que isso tinha fundo emocional também. E eu voltei para a igreja, eu voltei para a minha religião, e foram as duas coisas que me ajudaram muito a sanar esse problema na minha vida. Eu ainda tenho, esporadicamente, alguns episódios de ansiedade, mas são bem menos do que eram antes, assim. Ano passado, por exemplo, eu tive acho que 4 episódios de ansiedade, e 4 episódios de ansiedade era que eu tinha uma semana. Então, assim, diminuiu consideravelmente o meu problema, tá? Então, eu parei a pílula anticoncepcional por esse motivo. E o que acontece? As minhas espinhas também voltaram, né? Aos poucos, todo o seu organismo vai voltando ao normal. Atualmente tem pelo menos uns 4 anos que eu não tomo a pílula anticoncepcional, mais ou menos 4 anos, tá? E as minhas espinhas voltaram, o meu problema com a oleosidade voltou. No ano retrasado, se eu não me engano, eu tentei dar um jeito nisso, né? Eu tentei sanar esse problema com a minha dermato,
Porém, ela queria me passar o Roacutan, que eu acho que é uma boa opção pra mim, porque as minhas espinhas, elas são, apesar dela não ser uma espinha super... A minha acne, apesar dela não ser super severa, ela é persistente. Então eu sempre tenho acne. Sempre. Elas nunca vão embora. E no período menstrual, elas pioram muito. E ela falou comigo que o Roacutan seria uma boa opção. O que que acontece, gente? O Roacutan, ele é abortivo, tá? E aí, as dermatologistas de forma geral, os dermatologistas de forma geral, não passam esse tipo de medicamento se você não estiver tomando uma pílula anticoncepcional, ou se você não usar o DIU, se você não estiver fazendo um método anticoncepcional que eles consideram mais seguro do que a camisinha, já que nem todo mundo leva a camisinha a sério. Às vezes a camisinha pode estourar e você engravidar, apesar disso ser raro, tá? Mas pode acontecer. E aí ela falou comigo, olha, Tamires, eu indico pra você o Roacutan. Eu acho que vai ser uma boa opção pra você, vai sanar o teu problema provavelmente. Só que sem tomar anticoncepcional ou sem o DIU, eu não vou autorizar o uso pra você. Infelizmente eu não posso fazer isso porque poderia dar algum problema futuramente, tanto pra mim como profissional, quanto pra você. E não é isso que a gente quer. Então eu sugiro que você procure a sua ginecologista e encontre uma pílula anticoncepcional que seja melhor pra você, que não te dê os sintomas que você tem, que você diz que você sente. Procura a ginecologista e eu preciso que ela me escreva uma carta informando que você tá fazendo uso do anticoncepcional pra gente começar a fazer o uso do Roacutan de forma correta, tá? E aí eu fui na ginecologista novamente, falei que eu queria fazer o uso do Roacutan. Isso já tinha aqui uns 2 anos que eu tinha parado o anticoncepcional. Mas aí eu fui, procurei a ginecologista, ela falou, Tamires, olha, a melhor pílula pra quem quer tratar a pele é o Diane. De repente você vai tomar e você não vai nem sentir a necessidade do Roacutan, porque ele é muito bom, ele é ótimo, tem alguma coisa na composição que é ótimo pra pele e tudo mais. Eu falei assim, poxa, então doutora, eu quero tomar, quero experimentar. Aí ela falou assim, aí eu falei pra ela, só que eu tive problema já com anticoncepcional, já tive vários sintomas e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, Tamires, não é certo que você vai ter os sintomas de novo. Já faz tempo e tal que você passou por isso, nananã. Pode ser que agora, testando agora, você não tenha esses sintomas. Aí eu falei assim, beleza, então, eu quero experimentar, quero fazer, né? E quero saber se vai funcionar. E aí eu comprei o Diane, e aí eu fui começar a tomar o Diane 35 para tratar a minha pele, né? E se ele não resolvesse, eu ia fazer o Roacutan. E, gente, foi uma loucura total a minha experiência com o Diane. Já nos 2 primeiros dias de uso, eu comecei a notar que eu tava muito inchada e começou a me dar muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E no 4º dia de uso, eu tive uma crise de pânico horrível em casa. Eu fiquei mal. Ali eu desisti. No 4º dia, usando o anticoncepcional, eu desisti. Eu lembro que eu sentei num canto e eu chorava, sem motivo nenhum, gente. Não tinha motivo pra eu estar chorando daquele jeito. E eu muito mal mesmo. Então eu desisti ali do Diane, né? Falei, não vou mais tomar. Anticoncepcional não é pra mim. Infelizmente não funciona no meu corpo. E aí eu só consegui lembrar da minha mãe, né? Falando que a nossa família sempre teve problema com anticoncepcional, que já tivemos casos de trombose na família e tudo mais, enfim. Às vezes o que a mãe fala faz um pouco de sentido, na verdade, a gente não quer ouvir, mas a gente tem que dar o braço a torcer que faz sentido, né? Obrigada, mãe. Porque realmente tudo que ela falou que poderia acontecer, aconteceu. E aí, ali eu desisti do anticoncepcional, tá, gente? Parei de tomar, infelizmente não deu pra mim. E o que que acontece? O que que eu queria deixar de alerta aqui pra vocês? Pra vocês prestarem atenção no corpo de vocês e pra vocês saberem
como se posicionar também, tá? Há pouco tempo eu fui na ginecologista novamente, acho que boa parte de vocês já devem estar sabendo, porque eu já falei sobre isso no Instagram, sobre a minha oleosidade na pele que tem me incomodado muito. Eu tenho sentido muito incômodo por conta dessa oleosidade, porque entra no meu olho durante o dia, meu olho fica ardendo, eu passo o dia com o rosto muito oleoso, me incomoda muito, eu tô com muita acne, que é algo que tá me incomodando muito também. A acne, ela aparece em períodos da minha vida, tem épocas que ela some e tem épocas que ela volta, e ela volta mais severa, e é aí que me incomoda. Então, eu queria tratar isso. Procurei a ginecologista, fiz todos os meus exames e apenas um deu problema, tá? Apenas o exame de sangue deu um problema na vitamina D. E mais 2 exames extras que eu fiz que não foram de sangue também deram alterações. E eu não senti segurança nas coisas que a médica me falou, tá? Sendo bem sincera, eu tô procurando outro profissional. Porque, assim, uma das coisas que eu deixei bem claro pra ela era que eu não tinha como tomar anticoncepcional, porque eu tinha sintomas quando eu tomava o anticoncepcional. E da mesma forma, mesmo explicando tudo pra ela, ela queria me colocar em hormônio, tá? Ela queria que eu usasse ou o anel vaginal ou o anticoncepcional. Eu tô tentando achar outro profissional para que ele me oriente de alguma outra forma a tratar disso, para ver como que eu posso resolver esse problema, tá? Eu não sei como que isso vai ser feito, tá? Não sei como que eu vou fazer esse tratamento, mas é algo que tá me incomodando, tá me angustiando, porque me incomoda fisicamente. A oleosidade, ela me incomoda fisicamente, tá? Não é algo só, eu tenho uma oleosidadezinha aqui, eu passo um produtinho e fica tudo bem. Não é assim que funciona. Não fica tudo bem, me incomoda, arde muito os meus olhos, incomoda bastante, tá? Às vezes fica na minha boca, a oleosidade vem pra minha boca, eu fico sentindo uma sensação esquisita na boca durante o dia. E eu sei que aquela oleosidade parece bizarro, eu sei que vocês devem estar achando isso super estranho, nunca devem ter imaginado que isso acontecesse, mas isso acontece, tá? Eu sou a prova viva de que oleosidade em excesso é uma bosta. E essa basicamente aí foi a minha saga com o anticoncepcional e o motivo de eu não tomar. E outra coisa que eu queria contar pra vocês sobre o anticoncepcional e que eu notei depois que eu curei é sobre libido, gente. Algo que eu achava que eu tinha e que eu só descobri que eu não tinha quando eu parei o anticoncepcional também. Gente, como faz diferença você não usar o anticoncepcional para libido? É algo muito bizarro. E eu queria deixar aqui, né, o meu alerta, o meu depoimento para você que de repente possa estar passando pelos mesmos problemas que eu passei e você não sabe o que tá acontecendo aí com o seu corpo. Então eu acho que sim, assim, se for para ajudar mais pessoas, se forem para mais pessoas terem acesso ao conhecimento, eu acho importante que a gente sempre debata sobre esse tipo de assunto, tá? E esse foi aí o meu relato, gente, sobre a minha experiência com o anticoncepcional e por que eu tô há tantos anos sem utilizar o anticoncepcional na minha vida. Infelizmente é uma saída que não funciona pra mim, não dá certo pro meu corpo e que eu acho que a gente tem que ficar mais alerta às coisas que a gente toma, aos sinais que o nosso corpo dá, tá? E saber sempre expressar isso pro seu médico. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês aí, tá bom? Um super beijo e até o próximo. Tchau!